E aí, pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos para mais uma aula de Fisiologia. Essa playlist completa, ou seja, são vários vídeos que estamos fazendo sobre tudo de Fisiologia com base no Guyton e no Silverton. E claro, convido a você a participar aqui da nossa comunidade no YouTube, que é muito simples. Só você clicar nesse botãozinho vermelhinho aí embaixo do vídeo e inscrever-se. Clicando ali, você já faz parte aqui da nossa comunidade. Lembrando que de segunda a sexta temos vídeos novos aqui todos esses dias, né, referente à área da saúde. Então, já está convidado, já se inscreveu? Vamos lá, vamos dar mais um passo referente à fisiologia respiratória. Vamos lá. Bom, galera, hoje vamos falar sobre hipóxia e hipercapnia. O que seria hipóxia? É quando nós temos uma baixa concentração de oxigênio nos tecidos, nas células. Isso aí pode acontecer por que situação, galera? Pode ser porque o oxigênio não está chegando a esses tecidos, ou pode acontecer que o oxigênio chega aos tecidos, mas eles não conseguem captar, não conseguem utilizar esse oxigênio. E claro, galera, o oxigênio é fundamental para que ocorra um metabolismo, né? Para que aquele tecido se mantenha vivo. Então, se existe algo permanente de falta de oxigênio nos tecidos, claramente aquele tecido vai se inutilizar, ele vai morrer. Tranquilo? Então lembre-se, hipóxia, o que é? É baixa concentração ou ausência de oxigênio nos tecidos. Já a hipercapnia é quando a gente tem alta concentração de CO2 nos tecidos. E agora, galera, vem o importante. Quais são os fatores, as causas, o que levaria a essa hipóxia? Pode ser vários fatores, como a gente vai ver agora. O primeiro deles, a gente cita como fatores extrínsecos. De certa forma, a gente fala que é algo que vem fora, né? Algo de fora. E aí a gente cita obesidade. A obesidade que vai ter uma influência direta sobre a hipóxia. Por quê? Porque essa obesidade vai dificultar o trabalho da respiração, o trabalho respiratório, já que o obeso vai perder, de certa forma, uma parte da capacidade pulmonar. E isso, de certa forma, também influencia um processo aí de dificultar essa troca gasosa, esse processo aí de perfusão desses gases, né, chegando esses gases até os alvéolos para fazer a hematose e tudo mais. Então lembre-se, na obesidade nós temos aí uma forma, um fator extrínseco de perda da capacidade pulmonar, ou diminuição, na verdade, dessa capacidade pulmonar, que dificulta, de certa forma, a hematose, a perfusão dos gases. Outro fator também, galera, além desse extrínseco, a gente pode ter o intrínseco. Agora, que fatores seriam intrínsecos? A gente fala que fatores intrínsecos que podem levar à hipóxia seriam aqueles que levam a uma patologia, ou seja, existe uma patologia, existe ali algum problema, alguma doença acometendo esse trato respiratório. Aí a gente cita DPOC, por exemplo. Então, quando eu tenho uma doença no trato respiratório, claramente eu vou ter o comprometimento desse sistema. E isso vai ser, né, de forma aí mais simples, se assim a gente pode dizer, eu vou aumentar a resistência das vias aéreas. Se eu aumento a resistência das vias aéreas, obviamente eu vou dificultar a perfusão e a difusão dos gases por ali. Né? Aumentou a resistência e diminui claramente a perfusão e difusão. Então lembre-se, um fator intrínseco que gera hipóxia seria exatamente quando eu tenho uma doença nesse sistema respiratório. E essa doença no sistema respiratório vai comprometer aumentando a resistência dessas vias respiratórias. Aumentou a resistência, menos gás vai se difundir e perfundir, já que existe essa resistência. E claro, se eu tenho menos gases, esses gases não chegarão aos tecidos ou chegarão ali de forma reduzida. E isso levaria à hipóxia, ou seja, a baixa concentração de oxigênio nos tecidos. Outro fator importante também, galera, pode ser por uma deficiência. Como assim deficiência?
Simples. Olha, a deficiência que a gente pode citar, a primeira e a mais comum, anemia. Sim, lembra que a gente falou no vídeo passado que o oxigênio ele pode ir ali, né, dissolvido no plasma ou ele vai na hemácia. Só que a maioria do oxigênio ele é transportado no sangue pelas hemácias, para que a partir dessa hemácia ele vai aí transcorrer esse sangue até chegar nos tecidos. Beleza? Agora, essa hemácia, ela possui a hemoglobina, que a gente falou que tem ali a subunidade alfa e a subunidade beta, duas alfa, duas beta, e que possui exatamente ali o seu sítio de ligação ao oxigênio para que esse oxigênio possa ser transportado dentro dessa hemácia. Beleza até aí? Revisamos isso. Agora, em que situação, né, uma deficiência, uma anemia levaria à hipóxia? É fácil de entender. Se eu tenho uma anemia, eu vou ter redução das hemácias ou do número de hemácias no nosso sangue. E se eu diminuo o número de hemácias, claramente eu vou ter ali um menor transporte de oxigênio nesse sangue. E menor quantidade de oxigênio chegará aos tecidos. Então, galera, é muito simples. Se eu tenho uma anemia, eu tenho menos hemácias. Se eu tenho menos hemácias, menos oxigênio vai ser transportado até os tecidos. Se eu tenho pouco oxigênio nos tecidos, eu tenho uma hipóxia. Beleza? Não tem dificuldade. Vamos ver outros fatores agora. Outro fator também que a gente tem que destacar, galera, é referente a um impedimento. Ou seja, quando eu tenho um impedimento do transporte de oxigênio no sangue, principalmente aí pelas hemácias. Em que situações eu tenho um fator de impedimento do transporte de oxigênio nas hemácias? Quando eu tenho uma intoxicação por CO2. Lembra no vídeo passado que a gente falou que o CO2 ele também se liga à hemoglobina? E um detalhe ainda importante, esse CO2 ele não só se liga à hemoglobina, como se liga essa hemoglobina com muito mais afinidade que o oxigênio. Olha só que interessante. Então, vamos recapitular. O CO2 se liga à hemoglobina com muito mais afinidade que o oxigênio. Então, lembre-se, ó, quando nós temos a ligação de CO2 à hemoglobina da hemácia para ser transportado no sangue, eu formo a carbohemoglobina. E claro, ela vai ser transportada nesse sangue. Então, em um caso onde tem um incêndio, né? Um exemplo, teve um incêndio, a pessoa está ali presa, tem muito CO2 ali, essa pessoa inala, 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 e o que vai acontecer? Esse CO2 vai se ligando às hemácias, né? Vai se ligando à hemoglobina dessas hemácias. E chega um ponto que essa pessoa se intoxica. Por quê? Porque o CO2 tem mais afinidade à hemácia, né? Essa hemoglobina da hemácia, do que o oxigênio. E o oxigênio não consegue mais se ligar a essas hemácias. E aí ocorre a hipóxia. Por quê? Tem muito CO2 e tem pouco oxigênio para chegar aos tecidos. E outra situação, outro fator também, galera, seria por envenenamento, o famoso cianeto. Esse cianeto, galera, que tem uma função aí, né, de envenenamento, claramente, mas a sua ação no nosso corpo seria de atuar ou impedir a ação de uma enzima, muito importante no metabolismo e também no uso desse oxigênio pelos tecidos, né, até na geração de energia do nosso corpo, que seria a citocromo-oxidase. Se eu tenho a ação desse cianeto impedindo a ação dessa enzima citocromo-oxidase, eu não vou ter ali o metabolismo ocorrendo de forma correta, então o oxigênio vai ser inútil. Beleza? E os tecidos não conseguem utilizar esse oxigênio para o que ele necessita. Então, eu tenho uma hipóxia porque o tecido não consegue utilizar o oxigênio ali presente. Beleza? Então lembre-se, esse cianeto, ele causa envenenamento porque ele inutiliza ou inativa ou bloqueia a ação
dessa citocromo oxidase. Então, galerinha, com isso a gente fez um pequeno resumo. Se inscreve aí no canal para você não perder nenhum conteúdo e te espero no próximo vídeo de Fisiologia. Valeu!